Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária histórica aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos da obra O Túmulo de Lenin, do jornalista e escritor estadunidense David Remnick, que estava na finada União Soviética quando do colapso do regime em dezembro de 1991. Sem mais então, passemos a palavra a David Remnick para que ele nos narre, que ele nos conte sobre o túmulo de Lenin. Pode até chegar logo um tempo em que passar de um dia a outro não exija mais o tipo de milagre que testemunhamos nos últimos vários anos do antigo regime soviético. Talvez um dia a Rússia possa mesmo se tornar, de certo modo, comum. Um país de problemas em lugar de catástrofes. Um lugar que se desenvolve em vez de explodir. Isso seria uma coisa digna de ser vista. Aqui o Remnick cita Milan Kundera. A luta do homem contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento. Àquela altura, Lazar Moiseievich Kaganovich estava com uns 95 anos e era o último sobrevivente do círculo íntimo de Joseph Stalin. Como comissário do povo, ele chegou a ser tão próximo de Stalin quanto Hermann Göring era de Adolf Hitler. Ajudou a dirigir o programa de coletivização da década de 1920 e início da de 30. Uma campanha brutal que aniquilou o campesinato e deixou as aldeias da Ucrânia cobertas por um interminável campo de restos humanos. Como líder do partido em Moscou, Kaganovich construiu o sistema de metrô da cidade e, por um breve período, batizou-o com o seu próprio nome. Foi responsável também pela destruição de dúzias de igrejas e sinagogas. Dinamitou a Catedral do Cristo Salvador, uma magnífica catedral em um dos bairros mais antigos de Moscou. Dizia-se naquela época que Stalin podia ver de sua janela o campanário da catedral e quis suprimi-lo. Será que Kaganovich ainda acreditava? Eu queria saber. Sentia alguma culpa? Alguma vergonha? E o que pensava de Gorbachev, Sergei, o último secretário do Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, o então secretário-geral? Mas não era isso, na verdade. O que eu mais queria era simplesmente sentar com Kaganovich na mesma sala, ver qual era o aspecto de um homem mau, saber o que fazia, quais eram seus livros de cabeceira. Aquelas eram crianças, afinal de contas, instruídas a reverenciar Pavlik Morozov, o jovem pioneiro de 12 anos que fora transformado em herói e ícone nacional para todas as crianças soviéticas quando serviu sua fazenda coletivizada, delatando o próprio pai por tentar esconder grãos da polícia. Aquelas eram crianças educadas em escolas projetadas de acordo com as teorias da família socialista de Anton Makarenko, um ideólogo do KGB. Makarenko insistia em que as crianças aprendessem a supremacia do coletivo sobre o individual, da célula política sobre a família. As escolas, dizia ele, deviam empregar uma disciplina férrea, moldada na disciplina do Exército Vermelho e dos campos de trabalho na Sibéria.
Para eles, a Rússia era uma casa em chamas, da qual tinham fugido no meio da noite. Nos anos que se seguiram à morte de Stalin, o Estado era um velho tirano cambaleando pelas esquinas, com catarata e pedras nos rins, os músculos flácidos. Calçava sapatos de plástico e um terno ceboso fedendo a suor. Devorava toda a comida e sujava as calças. Pela manhã, sua língua estava coberta pelo gosto de cinza da velhice. Ele resmungava e não se importava. Seus pensamentos vagavam como nuvens de chuva e ficavam claros apenas poucas vezes durante o ano para recitar as velhas lendas do Grande Outubro e da Grande Guerra Patriótica. Às vezes, na escuridão crescente de seu gabinete, ele dispunha sobre o pano verde da mesa todos os presentes que os estrangeiros haviam lhe dado. A cigarreira de ouro, a Torre Eiffel de prata, as canetas coloridas, os pesos de papel de cristal. O Estado estava quase senil, mas ainda bastante perigoso. Ainda guardava no bolso a chave do portão da fronteira e controlava cada função da vida pública. De quando em quando tinha acessos e fazia o mundo tremer. Cada vida tem um fichário, se você quiser. Disse-me o poeta soviético, exilado da União Soviética, que rumou para os Estados Unidos, Prêmio Nobel da Literatura Iosif Brodsky, em seu apartamento no subsolo, seu local de exílio em Nova York. No momento em que você se torna um pouquinho conhecido, eles abrem um fichário a seu respeito. O fichário começa a ser preenchido com isso e aquilo. E se você é escritor, ele cresce mais rápido. É uma forma de computadorização de Neandertal. Com o tempo, seu fichário ocupa espaço demais na prateleira e simplesmente um homem entra no escritório e diz: "Este fichário está grande. Vamos pegar o sujeito." Eles o pegaram. Em seu julgamento em Leningrado, hoje São Petersburgo, Iosif Brodsky encontrou a alma do regime, sua linguagem peculiar. O juiz: "Qual é a sua profissão?" Brodsky: "Tradutor e poeta." O juiz: "Quem o reconhece como poeta? Quem o incluiu nas fileiras dos poetas?" Brodsky: "Ninguém." "Quem me incluiu na lista dos seres humanos?" O juiz: "Você estudou para isso?" Brodsky: "O quê?" O juiz: "Para ser poeta. Não tentou fazer cursos na escola, onde a pessoa se prepara para a vida, onde aprende coisas?" Brodsky: "Não pensei que ser poeta fosse uma questão de instrução." O juiz: "Como assim?" Brodsky: "Pensei que ser poeta viesse de Deus." Pouco antes de deixar o país, em 1972, Iosif Brodsky adotou uma velha tradição russa e escreveu uma carta ao Tsar da União Soviética, o então secretário-geral do Partido Comunista Soviético. "Caro Leonid Ilyich Brezhnev, uma língua é uma coisa muito mais antiga e inevitável que um Estado. Pertenço à língua russa. Quanto ao Estado, do meu ponto de vista, a medida do patriotismo de um escritor não são os juramentos proferidos do alto de um palanque, mas o modo como ele escreve na língua do povo em meio ao qual ele vive. Embora eu esteja perdendo minha cidadania soviética, não deixo de ser um poeta russo. Acredito que voltarei. Os poetas sempre voltam, em carne e osso ou no papel." Uma espécie de ditador genérico. Um tirano chamado Varlam, que destrói uma vida depois da outra, numa época que espelha o final dos anos 30 sob Iosif Stalin. Varlam, um prefeito interiorano,
promete construir um paraíso na terra para seu povo. Em vez disso, devasta-o em acessos de paranoia, alternados com a mais pura indiferença. Na velhice, ele chega a tentar derrubar o sol com tiros de pistola. Larina e sua família moraram no apartamento 205 do Hotel Metrópole. Nikolai Bukharin morava no andar de cima. Bukharin, membro do primeiro Politburo, vítima de Joseph Stalin. Quando ela estava com 16 anos e Bukharin com 42, ela apaixonou-se perdidamente por ele. Um dia, escreveu-lhe uma carta de amor, confessando enfim os seus sentimentos. Ao subir as escadas para enfiar a carta por baixo da porta de Bukharin, ela viu as botas de Stalin à sua frente. Ele se dirigia claramente ao apartamento de Bukharin. Ela deu a carta a Stalin e pediu-lhe que a entregasse. Ao menos por um momento, um dos grandes assassinos do século XX serviu de carteiro para uma mocinha apaixonada. Acordadas, as pessoas viviam nas ruínas de seus pesadelos. Em sua vida cotidiana, elas viviam em prédios de apartamentos construídos por prisioneiros. Navegavam por canais cavados por escravos do Estado. Uma tarde em Karaganda, uma cidade industrial no Cazaquistão central, que, vista do ar, parecia um cinzeiro repleto de guimbas de cigarro, perambulei pelos bosques e descobri uma escola abandonada. Os mineiros de carvão que me mostravam a região apontaram para as grades na janela. Era uma escola muito boa, mas foi um belo campo de prisioneiros, disse o mineiro com amargura. Por atividade antissoviética, seu pai passara 1 ano numa sala que depois se tornaria a 2ª série. As salas eram úmidas e um vento áspero as atravessava. Nas salas de recreação no subsolo, disse o mineiro, os guardas realizavam suas execuções noturnas. Havia calhas no chão para receber o sangue e, nas paredes, zebras e antílopes para entreter as crianças. Perguntei-lhe que chances ele julgava ter na vida e se as mudanças em Moscou, com a perestroika de Mikhail Gorbachev, poderiam ajudar. A essa altura, uma pequena plateia de bêbados tinha se juntado à nossa volta. Os olhos deles estavam sem vida e as cabeças oscilavam levemente, como dentes de leão na brisa. A reação do físico nuclear e militante pelos direitos humanos, opositor, portanto, do regime soviético, Andrei Sakharov, à morte de Stalin, foi inteiramente típica. Ele ouviu a notícia quando estava trabalhando no projeto da bomba soviética e escreveu à sua então esposa, Cláudia: estou sob o impacto da morte de um grande homem. Estou pensando na humanidade dele. Até mesmo em suas memórias, escritas 3 décadas depois, Sakharov não teve a pretensão de compreender sua própria reação. Não sou capaz de explicá-la plenamente. Afinal, eu sabia o bastante sobre os crimes horríveis que tinham sido cometidos, as prisões de gente inocente, a tortura, a carestia deliberada e toda a violência para avaliar os responsáveis. Mas eu não tinha formado uma visão geral do quadro e, em todo caso, havia ainda muita coisa que eu não sabia. Em algum lugar, no fundo da minha mente, existia a ideia, instilada pela propaganda, de que o sofrimento é inevitável durante grandes sublevações históricas. Quando a gente corta a madeira, voam lascas. Mas, acima de tudo, eu me sentia comprometido com a meta que presumia ser também a de Stalin. Depois de uma guerra devastadora, tornar o país forte o bastante para assegurar a paz.
Precisamente por ter investido tanto de mim mesmo nessa causa e ter realizado tanto, eu precisava, como qualquer pessoa em minhas circunstâncias, criar um mundo ilusório para me justificar. O senso de urgência patriótica de Sájarov, depois do ataque estadunidense a Hiroshima, e também a pura sedução do mundo científico, não lhe deixaram outra escolha, conforme ele disse uma vez, senão se transferir para um desolado centro de pesquisas de armas no Cazaquistão, conhecido apenas como a instalação, o Los Alamos soviético. Los Alamos era o local onde se desenvolveu o projeto da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial, no bojo do projeto Manhattan nos Estados Unidos. Embora estivesse imerso no que chamava de física soberba dos armamentos nucleares, a sustentação da vida na Terra, mas também o instrumento potencial de sua destruição, estava tomando forma na minha própria escrivaninha, Sájarov ainda via o Gulag através da cerca. Gulag é o acrônimo russo, a sigla russa para os campos de trabalhos forçados. A instalação, onde viveu por 18 anos, ficava perto de um campo de trabalho escravo. E a cada manhã ele contemplava longas filas de prisioneiros andando de um lado para outro, com cães de guarda nos seus calcanhares. Não obstante, havia uma resoluta inocência em Sájarov, naqueles primeiros anos de instalação. Os prisioneiros e os cães de guarda eram um pano de fundo que podia ser abstraído. Mas, 5 meses depois da morte de Stalin, Sájarov começou uma conversão pessoal e política inflamada por nada menos que a explosão da primeira bomba termonuclear soviética. Em 12 de agosto de 1953, a pouco mais de 30 quilômetros do Marco Zero, ele assistiu à explosão, com os olhos preservados por escuros óculos de proteção. O teste foi um sucesso, e em suas memórias, Sájarov descreve a visão apenas em sua incandescência, sem o menor traço de remorso. Vimos um clarão, e em seguida uma bola branca que se expandia depressa iluminou todo o horizonte. Tirei meus óculos de proteção e, embora parcialmente cegado pelo resplendor, pude ver uma nuvem estupenda deixando um rastro de riscos de poeira púrpura. O governo premiou Sájarov e seu parceiro Igor Tamm com 500 mil rublos para cada um, mais dátias nas proximidades de Moscou e o título de heróis do trabalho socialista. O marechal Kliment Voroshilov falou em nome do Estado na cerimônia de premiação no Kremlin. Fui informado de que o trabalho de Sájarov era especialmente extraordinário, disse ele. Deixe-me beijá-lo. Pessoal, esses foram fragmentos formidáveis do livro O Túmulo de Lenin, sobre o colapso da União Soviética e sobre o ideário socialista ao longo do século XX, de autoria do jornalista e escritor estadunidense David Remnick. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária histórica aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal, a este meu canal do YouTube pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta dos meus vídeos de leitura literária, das minhas aulas ao vivo, das resenhas de livros, das resenhas de filmes e das viagens de Vassoler, esta volta ao mundo em 80 ou 800 vídeos, eu peço que você, ao clicar na tecla Seja Membro, considere a possibilidade de se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal e apoiar, segundo sua situação financeira, este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo de leitura literária, gente. Tchau, tchau!